segunda parte desta entrevista especial. Analisamos o livro Guia de Bolsa, Introdução ao Mercado de Capitais. Jorge, falava-me do mercado da dívida e sobre as mudanças a que se tem assistido, nomeadamente nos últimos anos. Exato. Sobre a dívida soberana, quer mundial, quer a dívida soberana portuguesa. E nós cá em Portugal, e este também, enfim, é uma das razões deste trabalho, nós cá em Portugal, quando analisamos tudo aquilo que foi dito até por entidades ao mais diverso nível, mas nomeadamente governamental, político, etc., portanto, que as explicações que estavam a dar sobre a questão da dívida soberana e a crise da dívida soberana cá em Portugal, que se inseria num plano muito mais vasto, obviamente, mais vasto, das dívidas soberanas em nível global. Mas nós também temos o nosso próprio problema e que se coloca de forma muito mais forte do que noutros países, não é? Pronto. Mas toda aquela noção que se criou do especulador, daquela convergência contra a dívida pública portuguesa, o especulador que nos estava a massacrar, os agiotas, etc. Então, portanto, este livro tenta explicar, obviamente mas que esteve na base deste trabalho, porque, efetivamente, eu tentei e pretendo que as pessoas tenham noção de como é que essas coisas ocorrem e como é que a colocação de dívida e a dívida soberana funciona. A dívida soberana é muito simples. Os grandes compradores de dívida soberana a nível mundial são os fundos de pensões, as seguradoras, as entidades de segurança social dos mais diversos países, etc., que no fundo, são fundos. Exatamente, fundos. Pronto, e que compram dívida soberana, todos uns Estados dos outros, etc., e tal, porque aquilo, efetivamente, é o que irá, portanto, constitui-se ativos que irão propiciar o pagamento das reformas, das pensões, etc., futuramente na vida das sociedades. Essas entidades, na qualidade de grandes compradores, que compram cerca de 70%, 80% do mercado de capitais está na mão dessas entidades. Atenção. Pronto. Essas entidades querem ter a máxima segurança no tocante aos instrumentos que estão a comprar, não é? E aí aparecem também as questões das sociedades de rating, que efetivamente, ao analisar os diversos produtos que existiam no mercado, atribuíram notações AAA, não é? Portanto, para determinados produtos e instrumentos que de facto não tinham, não é? E levaram, inclusivamente, essas entidades, os fundos de pensões, tudo, etc., portanto, a comprar produtos que não tinham aquela notação, portanto, valiam muito menos do que aquilo que estava a ser transmitido. Bom, mas a própria imagem das agências de rating sim, e o modus operandi deveria ser, mas deveria mudar. Sim, mas isso já se está a trabalhar nessa matéria. Muito não é? Em relação a já se está a Portugal trabalhar e alguns países da Europa. Sim, já se está a trabalhar nisso, não é? Agora, obviamente, podemos abordar esse assunto de seguida, mas a questão da dívida pública será que os grandes compradores, efetivamente, só compram aquilo que vale a pena. E aquilo que vale a pena tem uma nota, AAA, AA, etc. Bom, quando os países, a dívida que estão a emitir, foge dessa notação, não é? Portanto, entram a vender, porque não vão ficar, portanto, porque estão sujeitos, inclusivamente, a normas, a condutas em que só podem atuar, não é? Em função de determinadas notações mais elevadas. Quando as empresas, ou as entidades, ou os governos, ou, perdão, os Estados, começam a atingir notações mais baixas, foi aquilo que aconteceu cá em Portugal. Portanto, essas entidades começam a vender. Sendo que algumas, a partir de uma determinada notação, são obrigadas a vender. Sim, vendem mesmo, vendem. Pronto. E, portanto, há mesmo fundos de investimento, posso lhe dizer, que só trabalham, não é? A partir de uma determinada pronto, mais nada. E quando o Estado ou a empresa, etc. e tal, portanto, baixa aquela notação, vende, despacha o papel. E aos títulos, não é? E, portanto, e é evidente que ao despachar começa a desvalorizar, não é? E a desvalorização, não é? Portanto, tem efeito que começa a acontecer no mercado secundário, não é? Na Bolsa, começa depois a ter efeito também no mercado primário, na própria emissão. E no caso de Portugal,
quando os títulos emitidos pelo Estado português começam a desvalorizar, o mercado primário começa também na colocação, o tomador desses títulos, obviamente, começa a pagar, enfim, a pretender taxas de juro superiores. E, portanto, não há aqui, como se designava e como foi explicado pelas entidades governamentais, especulações, etc. Não, é o mercado a funcionar. É o funcionamento normal de um mercado. É um mercado, exatamente, é o funcionamento normal de um mercado. E, portanto, é isto que nós temos que explicar às pessoas, que, de facto, quando há desvalorizações dos ativos, não é? Isso tem uma razão de ser, são efeitos conjunturais, macroeconómicos, qualquer efeito das próprias empresas, etc. Portanto, e nós temos que este livro, ao explicar como é que nasce em cada instrumento, também trabalha, não é? A avaliação de cada instrumento, não é? E, portanto, a avaliação, os problemas que provocam a desvalorização ou a própria valorização. E, portanto, não há aqui especuladores, vamos lá. Há um termo que eu explico aqui no livro, portanto, obviamente, e que é o chamado especulador do mercado, não é? Aquilo que se designa por especulador. Mas é um termo técnico, não é? Quando nós... especulador... pode ser Google, pode ser eu. Pejorativo, mas a verdade é que o mercado acaba por funcionar muito pela especulação, no fundo, por uma antecipação daquilo que vai acontecer. Exatamente, nesse sentido. Exatamente, o especulador tem um efeito, por vezes tem um efeito perverso, mas tem um efeito positivo. E o efeito positivo do especulador, porque é um termo técnico, atenção, já utilizado há mais de 200 anos, esse termo especulador. Mas, entretanto, ganhou um outro sentido. Uma outra conotação. Não é aquele especulador que andasse a marcar. Portanto, este aqui pode acontecer mas a também verdade no mercado, é que mas depois tem as entidades de supervisão para acontecer. A essa imagem. A pessoa que anda a tentar manipular um pouco, a tentar mudar, inflacionar determinados títulos ou depreciar exato, outros. Pronto, isso pode acontecer, obviamente. Mas é para isso é que servem as entidades de supervisão. Pronto, para verificar, efetivamente, e na Bolsa, ou no mercado regulamentado, não é? Essa situação é analisada ao pormenor e com grande cuidado, não é? Portanto, portanto, em qualquer momento se sabe o que é que se passa no mercado, não é? Portanto, é muito difícil, e cá em Portugal, aliás, e no mundo inteiro, portanto, está-se a atuar atualmente, contra o mercado. E posso dizer que grandes personalidades deste país já foram acusadas de terem atuado contra o mercado, portanto, em determinados momentos, não é? Pronto. E inclusive levaram penalizações. Agora, foram sancionados. Portanto, o especulador, é evidente, tem uma função muito importante no próprio mercado, mas o especulador pode ser eu, pode ser o Hugo, pode ser qualquer pessoa, não é? Porque nós, mesmo quando temos 500 euros para investir no mercado, não é? Podemos estar a investir da mesma forma que investe alguém com 1 milhão com os mesmos conceitos e a mesma mentalidade. A base é a mesma. A base é a mesma, exato. Agora, mas o especulador, há dois tipos de especulador. Há o especulador que compra, há o especulador que vende. Portanto, o mercado está sempre equilibrado, não é? A priori. O Jorge falou de algumas pessoas que não interessam naturalmente, entidades que estão contra o mercado ou que agiram contra o mercado. Há um caso curioso que fala neste livro, neste Guia de Bolsa, que é o primeiro caso de informação privilegiada que isso é uma lenda. Acabou por envolver Galileu. Sim, isso é uma lenda, não é? Portanto, eu quando estou a explicar a questão da Inside Information, portanto, enfim, e várias matérias relacionadas com a informação privilegiada, que é um assunto que é extremamente importante, aliás, onde as entidades reguladoras atuam imediato. Portanto, e são muito boas a atuar, cá em Portugal, inclusive.
no tocante quando vê indícios de informação privilegiada. Tem um próprio sistema informático que atua automaticamente quando há oscilações muito abruptas. Sim, exatamente. Ações, por exemplo. Exatamente. Pronto, a informação privilegiada é uma matéria que sempre foi no mercado, sempre foi utilizado, pronto. E nós temos que obviar, não é? Pronto. E de facto a supervisão cá em Portugal, pelo menos, tem funcionado muito bem no tocante à informação privilegiada, porque rapidamente se averigua, porque o mercado é transparente, por definição. Pronto. Esta questão do Galileu, enfim, é uma forma que eu estou a explicar a evolução do próprio mercado, não é? E a questão do Duque de Veneza ter acesso que acabou por usar uma invenção de Galileu. Enfim, quando se subiu à Torre de Domus, não virou o telescópio para o céu, mas porque isso é para o mar, e acabava por ver uma as metáfora, caravelas chegarem uma analogia, antes dos outros. Exatamente, e que daí transmitiu imediatamente aos seus corretores os barcos que estavam a chegar, não é? Isso é, enfim, é uma forma... Enfim, uma metáfora quase que eu introduzo no livro para explicar